Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre três small caps aí, empresas que têm um valor de mercado abaixo dos 10 bilhões, né? Uma inclusive aqui é uma micro cap, né? Ela tem um valor aí de mercado em torno de 300 milhões de reais, tem um potencial de crescimento interessante. Então eu vou falar sobre três small caps. No próximo vídeo eu também vou falar sobre mais três small caps. Então pessoal, lembrem que eu faço vídeos diários como esse, né? Então aqui já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Sem enrolação, sem delongas, vamos já para o vídeo. A primeira aqui é a Vivara, né? Então quem já está acostumado a ver os resultados da Vivara já deve ter reconhecido aqui que a primeira small cap é a Vivara. A gente pode ver aqui, ela tem números bem interessantes, né? No ano de 2022 ela abriu 53 novas lojas, encerrou o período com 336 pontos de venda, né? 336 pontos de venda. Receita bruta aí da Vivara de 2,3 bi, né, um crescimento aí de 24,8% em relação a 2021. As margens também muito boas, né, porque é um produto aí de alto valor, assim, então as margens são muito boas. A gente vê aqui esse indicador é muito importante para varejo, né, que é o SSS, né, Same Store Sales, né, ou seja, as vendas na mesma loja, né, que mostra aí a fidelização do cliente, né. A gente vê aqui que esse indicador ficou em 15,8 para a Vivara, né, 20,9 apenas em lojas físicas. Então, números bem interessantes, uma empresa que ainda é de um IPO recente, né, mas que vem apresentando números bem expressivos assim de crescimento, né. A gente vê aqui a Vivara, né, pegando o histórico aí mais recente dela, a gente vê que é uma companhia que ela nunca deu prejuízo, né, pelo menos nesse histórico recente. A gente pode observar aqui um crescimento bem expressivo do patrimônio líquido já, né, crescimento da receita líquida também, EBITDA acompanhando. A gente vê que o lucro líquido também acompanhando esse crescimento, né? Margem líquida e ROI muito bons, né? A gente vê aqui margem líquida sempre aí na casa dos 20%, o ROI também na casa dos 20%. 2020 foi um ano de exceção, né, pessoal? A Vivara tem muitas lojas em shoppings, os shoppings ficaram fechados por muito tempo em 2020, então tudo isso aqui afetou, mas a gente vê que num ambiente assim de normalidade, a Vivara ela tem números muito bons. Dívida líquida pelo EBITDA zero, né? A gente vê que ela tem mais caixa do que dívida. Então, ela só, olha só, né? Ela tem em caixa aqui 315 milhões, a dívida dela é 225 milhões. Então, números realmente bem interessantes da Vivara. Se a gente for olhar os múltiplos aqui de valuation, a gente vê que ela está assim abaixo da média dela, né? Então a gente vê que ela está com um PL de 14, mas a média dela é 24, né? Se a gente for ver, ela negocia 10 vezes EBITDA, a média dela é 15 vezes EBITDA. PVP dela 3,13, mas a média é 5,59. Então a gente vê que ela tem indicadores aí no momento que realmente estão abaixo da média, né? Que se a Vivar ela voltar a essa média, né, ela deve ter uma valorização na ação, né? Então, realmente números bem interessantes, uma empresa bem consolidada, com muitos pontos de venda no Brasil todo, mais caixa do que dívida, né? Então, eu sempre falo isso é muito interessante ver empresas aí com mais caixa do que dívida, porque a gente pode ver que esse momento é muito desafiador, um momento muito difícil, né? A taxa de juros muito alta, né, o juro real muito alto, então tudo isso impacta muito aquelas empresas que têm assim dívida, né? E também pode impactar, claro, aquelas empresas que têm uma dívida abaixo do caixa, né? Essa dívida pode crescer, mas mesmo nesse momento, uma empresa como a Vivar, ela consegue ter mais caixa do que dívida. Então isso é muito interessante, porque se a gente for ver, né, olhar para frente, né, quando o ambiente melhorar, quando essa taxa de juros diminuir, os resultados eles têm uma tendência aí a serem impulsionados, né? Então, realmente a Vivara é uma empresa bem interessante nesse aspecto. A segunda small cap aqui que eu quero mostrar para vocês é a Irani, né? A Irani, ela já vem sendo falada há bastante tempo aí aqui no canal, em outros canais também, né? A gente pode ver que ela tem aqui um endividamento, né? Claro, ela atua aí no setor, né, de papel e celulose, mas ela atua no nicho de embalagens, né, embalagens sustentáveis. Essas empresas elas costumam operar com uma certa alavancagem, mas essa alavancagem aqui é bem baixa, né, uma alavancagem de 1,38 vezes EBITDA. E se a gente for olhar aqui o custo da dívida, né, da Irani é 13,8, mas o ROIC dela, ou seja, o retorno sobre o capital investido, é de 23%. Então,
faz sentido para a Irani ela continuar tendo essa dívida, né? Não faria sentido ela simplesmente ir lá pagar essa dívida, porque o que acontece, né? Esse capital aí, que é oriundo da dívida, né? Ela consegue rentabilizar aí de uma maneira maior do que o custo da dívida. Então, para ela faz mais sentido realmente manter essa dívida, manter ela administrada e continuar rentabilizando em cima dessa dívida. A gente vê aqui aumento nos números, também números interessantes. Ela tem aqui a plataforma Gaia, né? Que ela está fazendo um investimento importante. Ela aumentou a receita operacional líquida aqui em 5%, lucro líquido subiu 32%, EBITDA ajustado 8,9%. Qual que é um fator de atenção aqui que a gente tem que ver na Irani, né? Ela atua num segmento muito promissor, que tem bastante espaço para crescer, ela é uma empresa que vem sendo bem tocada, mas o histórico dela assusta um pouco. Se a gente for ver aqui, né, ela teve margem e ROI muito baixos, aí teve 2 anos de prejuízo, depois de novo margem e ROI muito baixos, de novo prejuízo, e aí de 2020 para cá ela vem apresentando bons números. Então, qual que é o ponto de atenção aqui que eu digo, né? A Irani é uma empresa bem interessante, na minha opinião. Claro que nada aqui é recomendação de compra ou de venda, né? Mas apenas aqui minha transparência com vocês. Eu tenho Irani em carteira, né? Então, é uma empresa que eu acho muito interessante, mas o histórico dela realmente não é muito consistente. Então a gente tem que ver, né? Tomara que para os próximos anos esses números aqui sejam mantidos. A gente tem que ir acompanhando, né? Mas a gente vê crescimento no patrimônio líquido, crescimento na receita líquida, a dívida muito bem controlada, como eu falei. Aqui o fluxo de caixa, né, operacional sempre positivo aqui, lucro líquido crescendo nos últimos anos, mas como eu falei, né, aqui é um fator de atenção, né, esses prejuízos aqui que ocorreram no meio do caminho. Então a empresa, assim, eu vejo que ela passou por uma transformação, né, e ela está conseguindo ir muito bem. Agora a gente tem que acompanhar os próximos anos, aí, os próximos trimestres. E a terceira aqui é uma microcap, que na minha opinião ela tem um grande potencial de valorização, porque ela tem aí um valor de mercado baixo, né, é a CSU, né, a CSU é a antiga Card System. Ela, na verdade, ela é uma empresa de tecnologia, né, atua aí nos meios de pagamento, né, então ela faz vários serviços aí relacionados a meios de pagamento. A gente vê aqui que ela passou por uma transformação de um tempo para cá, né? Então, se a gente for ver o histórico dela aqui, né, a gente pode observar assim que ela é uma empresa que dá lucro há muito tempo, né? Há muito tempo que ela não tem prejuízo, mas as margens dela, né, eram muito baixas, né? Então, isso aqui realmente era um perigo, porque a margem líquida baixa, a gente sabe que qualquer problema aí, qualquer tropeço já vira prejuízo. Então, isso aqui era um fator de atenção, mas de 2020 para cá a empresa realmente cresceu aí sua margem líquida, vem crescendo o ROI também, então números interessantes. É uma empresa que tem o mesmo valor que tem de dívida, tem em caixa, né? Então é uma empresa assim muito interessante, com potencial. A gente vê aqui, ó, ela é uma provedora de soluções tecnológicas completas para serviços financeiros, né? Então aqui ela tem vários produtos, ó, cartão digital, cartão virtual, carteiras digitais. Ela também ela atua aí no Pix, Pix parcelado, ela tem atuação em criptomoedas, Banking as a Service. Então ela tem várias aqui esteiras de crescimento aqui que a gente pode ver, né? Que ela pode atuar, né, pessoal? E ela tem um valor de mercado ainda muito baixo. Então a gente vê aqui tem a CSU Pace, a CSU DX, né? São as áreas aí de atuação da empresa. E a gente pode observar que ela tem vários clientes grandes aqui, né? A gente vê aqui que ela tem clientes bem interessantes aqui, ó, OLX, Foxbit, que é de criptomoedas, Unicred, Heineken, então Bitpreço também, né, criptomoedas. Então ela oferece soluções aí, né, no meio de pagamento ali, porque quando a gente faz um pagamento tem várias taxinhas ali que a gente nem vê, né, que são cobradas, tudo mais. Então é ali que a CSU ganha dinheiro, né, pessoal? E ela tem muitas transações aqui, a gente pode ver 873 milhões de transações em 2022 que ela ajudou a processar, né, pessoal? Então, isso é muito interessante, assim, ela atua num setor bem interessante de tecnologia, então eu acho que ela tem aí um espaço bom para crescer. E a CSU aqui, se a gente for ver os indicadores, né, ela está com PL de 5 atualmente, ó, a média dela é bem maior, 71, mas claro, isso aqui está um pouco distorcido por conta de 2013. Ela é negociada aí apenas 2 vezes EBITDA, né? Então ela tem aí quase 4, né, como média. E a gente vê aqui que ela tem um dividend yield muito bom, ó, ela vem pagando dividendos bons. Então é uma microcap aí, né, que ela tem um potencial de crescimento e ela vem pagando
dividendos, né, pessoal? A gente vê aqui 10% de dividendos nos últimos 12 meses. Então, enquanto não vem esse crescimento, né, de fato aí na cotação, é possível receber dividendos bons aí, né? Então, margens boas, ROI bom, né? Atualmente, crescimento de receitas e de lucros nos últimos anos. Então, é uma empresa assim bem interessante também, acho que bem redondinha com um potencial interessante. Claro que os números dela são menores, né, quando a gente vai comparar com outras empresas, mas porque, como eu falei, né, ela tem um valor de mercado baixo. A gente pode ver aqui que o valor de mercado dela é de 390 milhões de reais. E lembrando, né, pessoal, as três small caps que eu falei aqui, as três são do novo mercado, ó, vocês podem ver aqui que as três são do novo mercado, as três têm tag along de 100% e as três com um free float bom, um free float interessante aí. A CSU tem um free float de 39%, Irani tem 42%, Vivara 37%. Então, muito interessantes essas três small caps na minha opinião. Quero saber se vocês têm alguma dessas small caps na carteira, então já deixem comentários aí. Se chegou até o final do vídeo é porque gostou do vídeo, então deixa o comentário, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal, aprendo muito com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.